que eu estudo tanto e na hora de tocar nunca sai bom? Por que tanta sujeira no som e tanto buraco, principalmente nas ligaduras? Você sabia que isso pode estar ligado diretamente à sua técnica do cotovelo? Você estuda cotovelo? Se você não estuda cotovelo, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo importante para você. Meu nome é João Camargo e se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o movimento do cotovelo. É uma das técnicas mais importantes para controlar a sua mão direita, principalmente em coisas rápidas e também ligaduras. Você sabia que toda vez que você vai mudar de corda, por exemplo, se você está nessa corda e você muda para esta corda, você nunca muda com o bloco inteiro? Se você está nessa corda e você vai mudar para a corda de baixo, você muda com o pulso e depois o cotovelo. Mas como fazer isso em todas as coisas? Parece meio complexo, né? Mas tem fórmulas que te ajudam a estudar dessa forma com o cotovelo fixo, treinando essa manivela do braço e também essa manivela do pulso. Você às vezes estuda demais e de repente você vai tocar um trecho de alguma coisa e você percebe que você embola, erra, atropela o trecho. Muito desses problemas acontecem por causa do cotovelo mal estudado. Como que você vai estudar o cotovelo? Sem que você mude de corda com o bloco todo, mas antecipado e relaxa. Antecipado e relaxa. Por exemplo, se eu vou... um exercício simples e fácil de se entender. Nós vamos usar uma movimentação de notas na corda Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Ok? Nós vamos interagir essas notas com a corda Lá. Vamos escolher o meio do arco no momento. A articulação de arco vai ser o détaché. Escolhi o meio, détaché. Eu vou tocar na corda Ré e Lá. Acelerei para você poder perceber o movimento dessa manivela do antebraço. Como que você vai estudar isso aqui? Porque a maioria das pessoas, quando vai tocar isso aqui, depois pratica na sua casa e perceba o que acontece com o seu braço. Quando muda de corda, muda com o bloco todo, assim, dessa forma. Isso daqui é impossível de se controlar. E, além do mais, é um movimento lento. Ou seja, você nunca vai tocar coisas rápidas realmente. E se tocar, vai descontrolar. Você deve estudar com o cotovelo encostado no corpo, relaxado o ombro e fazer o movimento só com o antebraço. Observa que é muito fácil tocar quando o cotovelo está nivelado com o braço. Mas nem sempre vamos tocar dessa forma. Algumas vezes o cotovelo vai estar mais alto que o braço e algumas vezes ele vai estar mais baixo que o braço. Nesse caso, por exemplo, quando eu nivelo o cotovelo, eu não movimento ele, mas o braço. Tá vendo? Eu não faço isso e retorno o cotovelo. O cotovelo é fixo. Então, ou seja, aqui eu estou tocando na corda Ré com o cotovelo nivelado, mas quando eu vou para a corda Lá, o meu cotovelo fica mais alto do que o braço, porque somente o braço foi para baixo. Então, observa que muitas das vezes, por exemplo, isso com mudanças de cordas próximas. Imagina com mudanças em cordas mais longe, por exemplo.
dessa forma. Você não vai aguentar de dor no seu ombro e o movimento nunca vai ficar bom. Então você deve encostar o cotovelo. E deve estudar somente com o antebraço. E se você usar metade do arco, do meio até a ponta, nessa nota, na outra você tem que usar a mesma quantidade. Observa que eu mudei com o pulso. Tá? Quando o cotovelo fica nesse ângulo, que o braço está mais alto, por exemplo, deixei o cotovelo na altura da corda Ré, mais ou menos. Então, ou seja, quando eu subo, o meu cotovelo fica mais baixo do que o braço. Nesse caso, é difícil você movimentar o braço. As pessoas não treinam desta forma. Então, acabam fazendo movimentos assim. Curtos. Aí, aqui, grande. Quando o braço nivela com o cotovelo, o movimento fica grande. Quando o braço está desnivelado com o cotovelo, o movimento fica curto. Então você tem que treinar um movimento longo nessas situações também. Por exemplo, até o fim. Você pode estudar os concertos dessa forma. Por exemplo, o Allegro de Fiocco, que me lembrei agora, mudança de corda. Cotovelo fixo. Tá? Aí você solta o cotovelo e naturalmente você só vai utilizar o antebraço. Você já não vai fazer mais esse movimento. Tá? E você vai controlar muito melhor. Utilize-se desse estudo na corda Ré e Lá, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. E utiliza com a corda Lá. Cotovelo, ponta, trabalhando somente a manivela do braço. Depois você vai trabalhar a manivela do pulso, né? Aqui no talão. Depois você vai fazer a mesma coisa com o pulso. Ponta. E depois você vai fazer a mesma coisa com ligaduras. Tenta estudar dessa forma, porque quando você vai mudar de corda em ligaduras, você não deve fazer movimentos quadrados desse jeito. Você tem que fazer movimentos arredondados, quase que imperceptíveis. Tá? O movimento fica assim, ó. É como se você fosse esbarrar na outra corda e passar suavemente. Você pode estudar em cordas duplas, esbarrando. Esbarra e troca de corda. E treinar o movimento com o cotovelo próximo do corpo, somente com o braço arredondado. Por que nós, quando vamos tocar de corda, fazemos um movimento quadrado? Porque naturalmente que a velocidade do arco ela diminui na troca de corda. Você está descendo numa velocidade, você dá uma leve diminuída e troca de corda. Isso que dá o buraco na troca de corda. Uma forma de pensar que ajuda muito é quando você for trocar de corda, acelerar o arco. Mas no fim das contas você não está acelerando o arco na troca de corda. Você só não vai estar diminuindo a velocidade do arco. E aí vai dar essa impressão de conexão, o som vai ficar conectado, tá bom? Então, acelera a velocidade nas ligaduras. Trocou de corda, acelera o arco. Mas na verdade o arco está na mesma velocidade. Mas o fato de você pensar em acelerar o arco vai fazer com que o seu arco não pare para tocar de corda, não diminua a velocidade.
tá? Então estuda em ligaduras de 2 em 2. Pode estudar esbarrando. Estuda de 4. Estuda com o cotovelo preso. Para você só trabalhar a manivela do braço, unido ao pulso. Estuda na ponta, em regiões diferentes, 8 notas ligadas. Sabe? Faça dessa forma que você vai ter uma conexão do som. Ah, mas o meu cotovelo, quando eu estiver estudando, ele vai ficar baixo quando eu for tocar? Eu não gosto do cotovelo baixo, eu gosto dele mais alto. Tanto é que eu toco com o cotovelo um pouquinho mais alto que o braço, não mais baixo. Quando você for tocar, você só vai direcionar o cotovelo um pouquinho mais para cima e simplesmente tocar. O importante é que você tenha esse movimento e este movimento. Não em blocão assim, ó, tudo junto. Mas você tem que aprender a mexer isso aqui sozinho, trocar de corda assim, né? Não assim. E trocar de corda assim em ligaduras também, unido ao braço. Tá bom? À medida que os vídeos vão se avançando, os conceitos, as técnicas, eu também vou estar falando sobre isso, né? Vão ter vídeos sobre escalas, e nas escalas a gente também vai falar sobre essas coisas, sobre a troca de corda, sobre a conexão das trocas de corda, tá? Para que o seu som fique o mais arredondado possível e o mínimo de sujeira e buraco no som. Tá bom, pessoal? Até a próxima e bom estudo a todos.